O mundo de hoje é fast food demais, ninguém sabe esperar, mas com Deus não tem jeito. Pessoal, Deus, ele exige processo, ele exige espera, porque espera fortalece a nossa paciência, espera fortalece a nossa fé. Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Vocês são bem-vindos a esse canal. Eu queria compartilhar algo da parte do Senhor no teu coração, no teu espírito. E eu queria usar um texto das Escrituras muito interessante e que eu acho que vai ministrar teu coração, vai te ajudar na tua caminhada com o Senhor, nas coisas que você precisa fazer, nas tomadas de decisões. Para pensar. Sabe, Êxodo 32:1 diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Cara, como isso é relevante para mim e para você, porque quantas vezes nós vemos Deus demorar por algum motivo e que a gente não sabe, que a gente não entende, e a gente começa a construir bezerros de ouro, começa a construir ferramentas, começa a construir coisas que a gente acha que vão nos ajudar a tirar a gente daquele ambiente e levar para um novo ambiente, sendo que Deus foi que colocou a gente ali. Para pensar comigo. Deus levou eles para o deserto. Eu sei, às vezes nem sempre é Deus que leva a gente para o deserto, às vezes é a gente mesmo. Mas nesse caso, para comigo e pensa, foi Deus que levou Israel para o deserto, foi Deus que levou o povo para aquele ambiente. E Deus chama Moisés para dar instruções, para trazer uma palavra, para dar instruções para eles seguirem em frente. Quantas vezes a gente começa a ficar desesperado, apavorado, porque Deus está demorando, porque a gente acha que Deus está demorando, mas na verdade Deus não está demorando. Deus tem a hora certa de aparecer, Deus tem a hora certa de agir, Deus tem o momento certo de fazer as coisas ao nosso favor, para tirar a gente de um lugar e posicionar a gente no lugar que Ele chamou para a gente viver. O povo olha para aquela situação e diz assim: Moisés está demorando demais, vamos construir um bezerro de ouro, esse bezerro é o que vai levar a gente para esse novo lugar, o bezerro vai tirar a gente do deserto. Não é assim que muitas vezes eu e você agimos? A gente olha para situações que estão, difíceis, e a gente começa a achar que Deus não está agindo, que Deus não está trabalhando a nosso favor, e a gente começa a construir, fazer coisas, ferramentas, a gente começa a agir do nosso próprio jeito para alavancar, para arrancar a gente daquele ambiente, para impulsionar a gente para um novo lugar. Não faça isso. Porque quando você faz isso, você coloca em risco a sua família, você coloca em risco os seus recursos, você coloca em risco muita coisa, você coloca em risco seu ministério, seu chamado, você coloca em risco seus bens. Não faz isso, pessoal. Não faça esse tipo de coisa, não construa bezerros de ouro quando Deus está demorando. Não construa coisas, que vão tentar te tirar daquele ambiente. Deixa Deus trabalhar ao seu favor. Para comigo, pensa. Exatamente isso que acontece muitas vezes. Pessoal, esperar é difícil, mas é necessário. Esperar não é fácil, nenhum de nós gostamos de esperar. O mundo hoje vive, numa velocidade incrível. Ninguém quer esperar. Você está no trem, você está na plataforma do metrô, ali esperando o metrô. Se o metrô demora 2 minutos, se ele atrasa 1 minuto a mais, você já começa a reclamar. O mundo de hoje é fast food demais, ninguém sabe esperar, mas com Deus não tem jeito. Pessoal, Deus, ele exige processo, ele exige espera, porque espera fortalece a nossa paciência, espera fortalece a nossa fé, e a gente precisa ser treinado como homens de fé, como homens que sabem esperar. Na Bíblia, o tempo todo, as pessoas que cresceram com Deus, que avançaram, elas tiveram que aprender a esperar, a ter paciência, porque paciência e esperança, espera gera fé. E você sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só, 1 Samuel 13, de 8 a 14, diz assim, que Samuel dá uma ordem para Saul. A ordem de Samuel para Saul: você vai esperar 7 dias, eu vou vir aqui, eu vou sacrificar, Deus vai confirmar seu trono, vai confirmar sua coroa, vai confirmar seu reinado, você vai vencer os filisteus. E aí sabe o que Saul faz? Ele espera, 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia. Agora para comigo, para imaginar essa situação. Chega no 5º dia, ele já começa a dar aquela sensação, porque
Mas Deus falou, 7 dias. 7 dias você vai esperar e eu vou voltar para sacrificar. Ele espera o 6º dia e o povo começa a ficar meio apavorado, o povo começa a ficar nervoso, as coisas começam a sair meio que do controle ali, do controle dele. E aí o que ele faz? No 7º dia, ele pega e ele sacrifica. Mas quando ele sacrifica, a Bíblia diz assim que logo que ele sacrifica, Samuel aparece. Cara, parece um negócio assim. Parece que Deus, o cara parece que está atrás da moita. Na hora que ele sacrifica, que Saul sacrifica, Samuel aparece e dá as caras e fala assim: o que você fez? O que você fez? Eu não tinha falado para você esperar, eu não tinha falado que era para você esperar os 7 dias. Aí sabe que Saul fala para Samuel, olha só o versículo 12: eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Forçado pelas circunstâncias. As circunstâncias vão forçar eu e você muitas vezes. Se você olhar para elas, se você olhar para as circunstâncias, cara, as circunstâncias elas nunca vão ser favoráveis. As circunstâncias muitas vezes elas vão, sabe, atropelar você. Se você olhar para elas vão, sabe, roubar sua fé, vão roubar, sabe, seu coração. A Bíblia diz assim, sabe, que você não deve olhar para as circunstâncias, não deve olhar para as coisas naturais. O Paulo fala em 2 Coríntios 4,18 que a gente não deve olhar para aquilo que se vê, porque o que se vê é transitório, mas a gente deve olhar para aquilo que não se vê, porque o que não se vê é eterno. A gente tem que ter isso no coração. Eu tenho que fixar meus olhos naquilo que Deus prometeu, na palavra do Senhor, porque isso é que vai fazer com que eu permaneça firme. Se você olhar para as circunstâncias, você vai ser roubado. Se você olhar para as circunstâncias, você vai perder sua fé. Não olhe para as circunstâncias. Se você vai ser forçado a fazer coisas, você vai se sentir forçado a fazer coisas que Deus não falou para você fazer. Gênesis capítulo 15. Diz assim que Deus prometeu um filho para Abraão. Aí sabe o que Abraão faz no capítulo 16? Ele toma Agar, que era serva de Sara, como sua concubina, e gera Ismael. Agora, olha só o que Deus diz a respeito de Ismael no capítulo 16, no versículo 12. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Aquilo que você gera na carne se torna hostil ao Espírito, se torna hostil às coisas que Deus está gerando na sua vida. Não gere na carne, não faça coisas na sua carne, porque isso será um inimigo daquilo que Deus está gerando no Espírito. O que acontece é que no final das contas, Deus manda que Abraão mande Ismael embora, porque ele não vai herdar a promessa junto com Isaac. Por quê? Porque Isaac é o filho da promessa. Isaac será a sua descendência. Em Isaac será a sua descendência. Cara, não gere coisas na carne. Não faça coisas na sua carne para tentar livrar você, sabe, das coisas que Deus colocou você, que Deus, sabe, está treinando você, que Deus está usando para fazer com que tua vida, sabe, chegue naquilo que Ele chamou você para viver. Salmo 41 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Me tirou de um tremendal de lama, me colocou os pés sobre uma rocha, colocou em mim um novo cântico. Cara, não tem coisa melhor do que você esperar no Senhor, porque no final daquilo, aquilo vai produzir louvor, vai produzir esperança, vai produzir graça, vai produzir, sabe, algo violento, vai firmar você, vai trazer fundamento. Olha só, Ele tirou de um tremendal de lama e colocou meus pés sobre a rocha. Quando você aprende a esperar, quando você aprende, sabe, a colocar sua expectativa em Deus somente, aquilo vai se tornar um fundamento para a sua vida, para fortalecer você, para fazer você crescer, para fazer você avançar. Salmo 27:13 diz assim: apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor, espere no Senhor.
Cara, você já leu o Salmo 27? O Salmo 27 fala de tempos difíceis, tempos de guerra, sabe? O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei. É o que diz o Salmo, ainda que um exército se levante contra mim, ainda que a guerra estoure contra mim. Mas no final do versículo, no final do capítulo, diz assim que espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Esperar é difícil, mas é necessário. Você e eu precisamos aprender a esperar. Salmo 27, 13. Apesar disso, essa certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor. Meu irmão, quero te dizer uma coisa. Tenha uma certeza absoluta no teu coração, no teu espírito. Você vai viver para experimentar a bondade do Senhor na tua vida. Se você confia em Deus, se você confia no Senhor, você vai ver ainda em vida, você e a sua casa vão experimentar a bondade do Senhor na terra dos viventes. Se essa palavra foi relevante para você, se essa palavra abençoou teu coração, abençoou tua vida, eu queria convidar você para você compartilhar isso com teus irmãos, com irmãos da igreja, com pessoas que você ama. Compartilha. Sabe, segue o nosso canal, se inscreve no nosso canal aí, dá um like aí e abençoa outras vidas, sabe, com essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, um beijo no coração, fica com Deus.